Salve, salve, meus colegas! Meu nome é Ricardo Kern. Estou dando continuidade a uma sequenciazinha chamada Caso Clínico Autopsiado, que é uma série em que a ideia é trazer os detalhezinhos por trás de cada fotografia, cada pequena filmagem da nossa cirurgia. E o caso de hoje é um caso que, em teoria, parece muito simples: incisivo central inferior. Devido a essas dimensões extremamente reduzidas da área que nós trabalhamos, qualquer erro do manejo e na fixação desse implante acaba comprometendo todo o nosso resultado. Implantação com provisório imediato e, obviamente, você já pode perceber aí nessa fotografia a necessidade de a gente fazer o nosso aumento ósseo com biomateriais, autógenos, membranas de colágeno. Espero que você curta e vamos juntos aí fazer e operar esse caso clínico. Ok, então vamos lá. Vista vestibular já bem animadora, uma banda satisfatória de tecido queratinizado, então não tem uma grande preocupação aí de fazer de repente uma modificação aí dessa banda de queratinização. Vamos trabalhar mais focado na questão de aumento de volume ósseo pela enxertia realmente. Vista oclusal já dá para ter uma ideiazinha de que não temos muito osso, mas a nossa tomografia realmente indica ali uma crista em lâmina de faca, né? Próximo de 2 milímetros, vamos ter que ter muito cuidado no momento da fresagem e, obviamente, efeito colateral aí da colocação desse implante vai ser a exposição das roscas do nosso implante e temos que tratar, proteger, aumentar essa regiãozinha com nosso biomaterial e enxertia óssea. O desenho já dessas incisões, ela já é planejada para que a gente tenha ao final do procedimento um leve avanço coronário desse retalho. Por isso vocês viram ali que as regiões interproximais, a incisão horizontal é um pouquinho recuada. Essa região vai receber uma desepitelização na região da papila para que o retalho avance sobre essa região. Então esses milímetrozinhos aí que a gente tem de recuo nas incisões horizontais, né? A área de enxertia vai ficar entre esses dois centrais, então as minhas relaxantes sempre vão mover um pouquinho mais distalizadas. Talvez no lado esquerdo do paciente eu tenha movido um pouco mais essa relaxante com medo de deixá-la muito próximo da inserção do freio, tá? E aí você consegue perceber bem bacana esse recuo das incisões, né? A ideia é que ao final do procedimento o retalho possa avançar um pouquinho a essa areazinha receptora. A vista oclusal aqui já nos dá realmente aquela visão clínica do que nós percebemos na nossa tomografia. Descolamento do tecido sempre, né? Numa região delicada, começando pelas regiões onde é que o tecido é um pouquinho mais espesso. Então, interproximais, região de crista, nunca pela cervical. E agora nós temos que lidar com toda a sequenciazinha para fixar o implante nesses reduzidos 2 milímetros de crista, pelo menos aí por uns 4, 5 milímetros da ponta da crista. E eu tenho que ter muito cuidado com a fresagem. Nós já vamos pensando e trabalhando com toda a área para que ela fique propícia a receber a nossa enxertia óssea. Então, a remoção do resíduo de periósteo aderido a essa tábua cortical. A coleta de osso autógeno que possa ser misturada com biomaterial, e nesse caso nós estamos fazendo uma coleta bem lá apical, onde que eu tenho mais volume de toda essa mandíbula, né? Usando um equipamento, uma ponta do piezo aqui assim, e essa coleta ela vai ser somada depois com a coleta de osso autógeno das nossas fresagens, né? Esperamos ao final desse mix aí tentar alcançar uns 50-50 de osso autógeno com biomaterial. E aí vamos lá, sequência de fresagem, uma broca lança, uma broca 2.0, e nesse caso nós estamos usando um sistema que é o Facility da Neodent,
que me dá realmente uma terceira broca, que é a broca final, para fixar um implante de 3.3. Aí você já vê na broca de 2.0, por translucidez, né, a broca trabalhando aí dentro desse envelopinho realmente muito fino e muito precário, tá? O único detalhe, talvez, nessa terceira broca é ela com baixíssima rotação e sem irrigação, para que esse osso que venha junto nessa fresa ele seja aproveitado e não seja lavado pela irrigação. Para isso, a gente não pode usar uma rotação mais alta, né, em termos de promover um sobreaquecimento no nosso alvéolo de implantação cirúrgica. Esse ossinho aqui, olha só, bacana, bastante osso, mais do que o suficiente para que a gente tenha realmente uma proporção legal de mistura autógeno e biomaterial. Tá? Visão oclusal, e agora a gente vai começar a seguir uma série de pequenos passos para desenvolver e desenrolar esse caso clínico aqui. Posição do implante está bem adequada, centro da crista, tanto em sentido mesiodistal quanto o vestíbulo palatino, né? Nosso implante de 12 milímetros de comprimento, ele vai ficar uns 2 milímetros subcrestal, e a parte pelo menos aí do terço médio e terço apical vai ficar em bom envelope de tecido ósseo, que vai possibilitar para a gente realmente uma estabilidade mecânica primária para que eu possa colocar o meu abutment e colocar o meu provisório já de maneira imediata, né? Olha lá, por translucidez bacana, uma filmagem limpa, com pouco sangramento aí, para a gente conseguir realmente visualizar esses detalhezinhos, né? No nosso torque aí, o implante chegando talvez a 50, 55 newtons, mais do que satisfatório aí para a gente ter estabilidade suficiente para partir para um provisório imediato, tá? Agora vamos para a reconstrução, né? Você vê as tabuinhas realmente bem finas aí, o que é que nós vamos fazer? Primeira parte é fazer alívio do nosso retalho. Então, eu vou lá na apical desse retalho vestibular e vou fazer uma incisão no nosso periósteo. Eu já tenho umas porções desse periósteo levemente rasgado ali assim no momento desse afastamento, umas exposições de fibras musculares, mas a incisão do periósteo, mesmo que não seja profunda, às vezes já faz com que eu tenha um relaxamento e uma passividade desse retalho. Você viu uma diferença aí talvez de uns 4 ou 5 milímetros que esse retalho possa ser trazido mais coronalmente ou para compensar o volume do tecido enxertado, tá? Legal. Então aí é o seguinte, ó, entra alguns detalhezinhos na resolução protética. A gente vai trabalhar tudo em conjunto. Esse sistema que é o sistema do Facility, ele é um munhão, que ele é um munhão friccional, ele não tem parafuso. Então você vai por batidas nesse munhão contra o envelope interno aí do nosso implante, fazia fricção mecânica desse abutment e o travamento desse abutment. Nós estamos provando ele primeiro e já vocês vão perceber o porquê, tá? Com o abutment levemente posicionado, uma leve pressão na posição, só para deixar ele um pouco estável, nós reembasamos esse provisório. Então, o provisório sendo levado bem certinho na posição, usando uma pinçazinha para trazer ele no comprimento incisal adequado, posição vestíbulo palatina. Espera até o teu acrílico começar realmente a ter uma resistência mecânica, tomar presa, para retirar esse conjunto, e aí sim a gente vai fazer o preenchimento fora da boca desses espaços e esse desenho do perfil anatômico que nós desejamos. Então, na prova do conjunto, de novo, vocês podem ver ali na flechinha laranja o contato com a crista óssea. Eu vou aliviar esse provisório nessa posição, reduzir para deixar o espaço. E uma coisa muito bacana que eu vou trazer aqui para vocês, de informação que normalmente, se eu não estou explicando, acaba passando batido, que nós fizemos um afinamento da parte transmucosa desse abutment. Ele é um abutment friccional, não tem parafuso passante, então o corpo todo dele é sólido. Essa leve redução, a gente não acredita que venha a trazer nenhuma redução em termos de resistência mecânica de todo o conjunto ou de toda a peça. E o legal é o seguinte, que esse espaço aqui,
um pouquinho mais aberto, ele vai ser para mim necessário para que haja o acomodamento de toda a distância biológica, né? A distância biológica a gente sempre imagina aqueles 3 milímetros em sentido ápico coronário, mas a distância biológica também acontece num sentido horizontal, né? 1 milímetro, 1,5 milímetro para que eu tenha a estratificação de todos os tecidos necessários. Se eu deixo um abútema mais gordo, uma prótese mais gorda, obviamente a gente vai afinando e estreitando esses picos ósseos interproximais, a ponto às vezes até de eu perder o posicionamento desse pico ósseo, perdendo papila no médio prazo aí nessa cicatrização do nosso caso clínico. Então nós tomamos a liberdade de trabalhar uma peça original para que se adequasse um pouquinho mais ao desenho clínico da nossa situação anatômica. A partir disso, o leito receptor começou a ser preparado para receber enxertia óssea, nós já tínhamos feito o alívio ali do nosso retalho na parte do periósteo. A gente sempre faz isso primeiro porque esse alívio ele tem um pouco de sangramento, então eu quero que o sangramento já tenha parado no momento de trazer o biomaterial. E aí as pequenas perfurações na nossa cortical, né? Se eu tenho em mãos o nosso aparelhinho de piezo, que vai me dar um corte preciso, fino, eu vou fazer isso com piezo ao invés de usar as brocas, que também pode ser utilizado. A vantagem do piezo é que talvez ele trate um pouquinho melhor o tecido ósseo em termos de não promover uma leve e microscópica necrose desse trabalho, às vezes com a broca, né? Em termos finais clínicos, talvez isso nem seja relevante, mas em termos de teoria, até em questão anatômica, olha que bacana essa fotografia. Você vê as pequenas perfurações com peso em área bem reduzida, de maneira delicada, podendo ser feita inclusive nas interproximais. Se fosse uma broca esférica, talvez eu não tivesse feito nas interproximais, tivesse feito só embaixo, né? E o peso nos permitiu aí justamente essa corticotomia feita numa área um pouquinho mais fininha. Legal, nós vamos proteger tudo com uma membrana de colágeno. Então nós pegamos lá o nosso envelopinho do nosso fio de sutura, tiramos o pequeno molde. Eu quero que essa membrana de colágeno contorne a parte do topo da crista. Então serviu esse molde justamente para a gente recortar essa membrana. Ricardo, você estava colocando a búltima provisória e quer trazer essa membrana para o topo da crista? Então a gente precisa fazer a perfuração dessa membrana no centro dela para que realmente ela transpasse pelo abúltimo ali assim. Então essa é a ideia, fazer o topo de crista. O abúltimo me ajuda a segurar essa membrana em posição e deixando essa aba toda do colágeno ali para proteger o nosso biomaterial. Agora vocês entendem que só nesse momento que era o momento adequado para eu realmente fazer a fixação mecânica do abúltimo no nosso implante friccional, né? Ele é feito com micro martelete, são 3 batidas ali bem no sentido do longo eixo do implante para que haja esse imbricamento mecânico. Esse abúltimo nós não vamos remover mais, vai ficar instalado em posição ali assim. Então eu tenho todo o conceito de one abutment, one time, e esse abutment sendo utilizado justamente para me ajudar a dar uma boa estabilizada nessa nossa membrana de colágeno. Legal. A partir desse momento a gente vai trazer, membrana está em posição, vamos trazer o nosso biomaterial ali abaixo desse chapéu e o chapéu vai cobrir bem essa posição do biomaterialzinho, ok? A biomaterial já foi misturado com o osso autógeno, talvez a gente tenha uns 50-50 nessa composição e não tem muito segredo aí, né? Quanto esse acomodamento sendo feito de maneira bem delicada na parte mais cervical, que é justamente a parte eu acho mais difícil de você manter o material estável, né? Quanto mais para baixo ali o materialzinho ele tem uma chance talvez de acomodamento um pouquinho superior ali, tá? Visão lateral da nossa membrana, então a membrana ela é fechada. Putz, infelizmente eu acho que os 2 vídeos ficaram um pouquinho em cima dessa fotografia, que é uma fotografia bem bacana, já da sutura ela terminada.
Nós usamos duas suturas que vêm lá da lingual e pegaram o periósteo na vestibular lá embaixo, né? Essa sutura característica como se fosse de um enxerto gengival livre, vai segurar essa membrana em posição, dando estabilidade mecânica, né? A parte mais coronária da membrana, ela fica presa pelo nosso abutment em posição. Vamos lá, tentar jogar o videozinho aqui. Boa! Então, os dois vídeos aqui estão trazendo nessa imagem as duas suturas que vêm lá de lingual, passam por cima da membrana, pegam o periósteo lá embaixo e retornam para a lingual. Essa sutura, que pode ser desenhada paralela ou cruzada, vai prender essa minha membrana contra o leito receptor, né? Pena que os dois vídeos ficaram sobre a fotografia final já, mas você vê o acomodamento da membrana bem distribuído ao redor dos dois dentes naturais, contornando essa parte da crista e o abutmentzinho aqui e bem estável mecanicamente. Só agora que a gente vai partir para estabilizar o nosso retalho. E a gente faz isso em duas fases, utilizando suturas que vão diminuir a tensão final da última camada de sutura, né? Então, são colchoeiros horizontais e são esse tipo de sutura que faz as proximais avançar um pouquinho esse retalho de maneira coronária. Eu gosto de fazer essa sutura que fica mais no fundo de vestíbulo com fio reabsorvível, que às vezes é um ponto muito chato de tirar, e se fica um pouquinho do nó, alguma coisa ali, não tem problema que o fio é absorvível. Sempre que possível, a gente realmente retira essa sutura, mas quando não tem problema de a gente fazer ou deixar isso aí, especialmente por causa que é um fio que vai com o tempo desaparecer. Só depois que a gente fez um colchoeiro horizontal e fez essas interproximais que a gente vai fazer as suturas mais próximas da parte coronária, né? Antes de fazer a última leva de sutura, vocês estão vendo aqui a desepitelização sendo feita com uma lâmina de bisturi, porque era justamente a área levemente que você vai ter a sobreposição do retalho com o leito receptor, né? E aí sim, última camada de sutura sendo feitas com fio bem delicado, polipropileno 6.0, alguns colchoeiros verticais sendo colocados e alguns pontos simples, de maneira com que a gente tenha aí realmente um fechamento livre de tensão, bem acomodado para essa cirurgia. Um grande abraço a todos. Se você tiver alguma dúvida, joga aí no thread. Dentro da possibilidade eu vou responder, dentro do meu conhecimento, vou tentar trazer a elucidação dessa dúvida que você tenha. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e até a próxima.